meus amigos, que tempo, hein? Aonde a gente vai, em Minas Gerais, né? Mas aqui no nosso caso, Belo Horizonte, as pessoas estão com medo do tempo, porque tá demais, né? O alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte, devido às altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar, o momento é de muita atenção, principalmente com relação às queimadas, hein? Estamos há 138 dias sem chuva na capital. 138, já foram registrados mais de 2.000 focos de queimadas em todo o estado. SOS Minas pede socorro, Luiz Otávio Barbosa. Belo Horizonte amanheceu assim, com uma cortina de fumaça pelo segundo dia consecutivo. As queimadas e o tempo seco causam esse fenômeno chamado névoa seca. Somente no fim de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 1.000 casos de focos de incêndio no estado. A situação tem preocupado e mudado a rotina da população. Tô vendo aqui que você tá com a garrafinha de água. Agora, nesses tempos, não pode sair sem, né? Não pode. Ainda mais quem tem rinite, as coisas das respiratórias, né? Assim, acho que todo mundo, principalmente nesse caso, a garganta seca, você começa a tossir e aí é complicado. Inclusive, né, eu e minha filha, nós estamos com uma irritação na garganta, estamos fanhas, né, devido ao clima que está muito seco. Para eu dormir, eu tenho que pôr aquele umidificador no quarto, senão a gente não consegue, tão seco, né? As queimadas, aliadas ao calor e à baixa umidade do ar, têm preocupado as autoridades. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas de ondas de calor e ar seco. A causa dos incêndios, via de regra, são em razão da ação do homem. Então, qualquer manejo de fogo nesse instante, ele pode provocar um incêndio em grandes proporções. Então, esse tempo seco recomenda uma atenção muito grande da nossa população, no sentido de evitar o uso do fogo e também denunciar caso perceba, né, o uso irregular do fogo nas nossas áreas de matas e florestas. Imagens como essa se tornaram comuns para quem vive próximo a áreas com vegetação seca e propícias para ter queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 2024 foi o segundo ano com mais registros de queimadas no estado. Os números ultrapassam 2.000 focos de incêndio. Nós recomendamos que as pessoas monitorem esses próximos dias as pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, e que também adotem medidas de autoproteção, como, por exemplo, beber bastante água, se hidratar, usando também umidificadores dentro das suas residências, e aqueles que praticam atividade física, evitar, por exemplo, atividades mais intensas nesses momentos de sol a pico. Plantar árvores, evitar o corte de árvores, ter mais amor pela terra que nos deu tudo um dia. É verdade, né? A sabedoria. Tem que tomar muita água, viu, gente? Nossa Senhora, eu tô com minha garrafinha aqui toda hora fazendo aquela reposição. E olha, gente, o Maicon Dias, telespectador da Alterosa Alerta, registrou uma imagem bastante significativa do que a gente está vivendo, ó. No bairro Novo Floresta, olha a névoa. Vamos ouvir o áudiozinho que ele fez. Olha o tempo, cara. Olha o tempo, como é que tá seco, cara. Olha a fumaça. Olha. Gente, não sei se vocês lembram aquele filme do Mel Gibson, Mad Max, né? Que o trem era um deserto meio apocalíptico, a turma lá se degladiando por gasolina, né? A luta por combustível, tá parecendo. A gente ainda não tá lutando por gasolina e etanol, não, mas de fora o tempo tá igualzinho. 17%, gente, abaixo do 20% é muito crítico. Nós estamos com 17% de nível de umidade, né? Não é de humildade, não, é de umidade, né, Renatão? E para falar sobre isso, justamente, nós vamos acionar a Suzana Vieira, que está ao lado de uma pneumologista, para dar dicas importantes, né? Porque tá todo mundo, né? A gente tá assim meio respiração ofegante, né? Alguns narizes sangrando por aí, né? O bicho tá pegando. Suzana Vieira, fala comigo. Boa tarde, minha filha. O bicho tá pegando, né? Que secura. Oi, Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. O bicho tá pegando, viu, meu amigo? Pegando demais, ó. Deixa eu te contar, o sol tá tão quente aqui que minha cabeça tá pegando fogo, viu? Sol quente, né? Altas temperaturas, baixa
baixa, a umidade relativa, né, do ar também está muito baixa. E com isso também vem as doenças do IT, né, rinite, sinusite, o nariz fica seco, muitas doenças respiratórias, rouquidão. E nessa época do ano, Renato, é preciso também ter muito cuidado com as crianças e também com os idosos, que tem mais dificuldade na hora da hidratação, porque a gente precisa beber muita água. E a criança às vezes quer tomar água, o idoso também. Mas quem vai falar com a gente agora sobre esse assunto é a pneumologista, a doutora Tarciane, que está aqui ao meu lado. Doutora, boa tarde para você. Obrigada pela participação com a gente aqui ao vivo. Que solão, doutora. Quais são os cuidados que tem que se ter nessa época do ano, principalmente, né, um cuidado maior com as crianças e também com os idosos? Boa tarde a todos. Obrigada, Suzana. Então, o que nós temos visto? Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar tem causado cada vez mais sintomas, como você disse, de rouquidão, ressecamento nasal, ressecamento dos olhos, tosse, piora dos sintomas daquela pessoa que já tem uma doença respiratória, como asma, um enfisema pulmonar. E por que isso acontece? A nossa mucosa como um todo está ressecada e a nossa defesa, nosso organismo está mais propenso, mais vulnerável a ter infecções respiratórias também. Então, além do ressecamento e do todo o desconforto nasal, obstrução nasal, a gente tem também uma predisposição maior a ter infecções respiratórias. Então, o ar seco, ele acumula a poluição, as queimadas, né, nós temos visto cada vez mais focos, né, de queimadas. Então, essa baixa umidade contribui para essa concentração maior de poluição, de fumaça no ar. Então, nós estamos respirando um ar de uma qualidade inferior, um ar seco e ainda com uma predisposição, uma vulnerabilidade maior a ter infecções respiratórias. E aí nós temos que redobrar o nosso cuidado, né? Como que nós devemos nos proteger? A hidratação, a gente tem que estar o tempo todo hidratando, lembrar as crianças, lembrar os idosos, né, da importância de hidratar o dia todo. Doutora, e não é só hidratação, não é só ingerir água, né? A gente também tem que fazer a limpeza nasal corretamente, das cordas vocais. Exatamente. Então, não só a hidratação, mas também a lavagem das narinas utilizando soro fisiológico e a umidificação do ambiente quando possível. A gente pode adotar medidas simples, como tomar um banho, estender a toalha no quarto, por exemplo, deixar uma vasilha de água para evaporar ali lentamente e umidificar aquele ar, ou também a gente pode lançar a mão dos umidificadores. Assunto muito importante, Renato, porque a gente sabe que a venda de umidificadores aumentou demais nessa época do ano. Mas é preciso também ter recomendação, tem a forma correta de usar. A doutora estava me explicando. Não é deixar o umidificador ligado a noite inteira, nem o dia inteiro não, viu? Até porque pode proliferar aí fungos e também bactérias, né, doutora? Qual a forma correta de usar o umidificador? Isso mesmo. Então a gente sabe que existem várias marcas, vários tipos de umidificadores. Eu acho que o simples, aquele de fácil manutenção e fácil higiene, para não acumular ali bactérias e outros micro-organismos que podem causar doenças, talvez esse umidificador seja o ideal. Tem aqueles também que a gente consegue medir qual que é a umidade alvo que deve ser atingida. Por exemplo, você pode regular uma umidade boa em torno de 60%, né? Então tem indicadores mais modernos que conseguem fazer essa medida e não deixar realmente acumular essa umidade no ar, tem que usar com moderação, porque a grande umidificação do ambiente também pode propiciar o crescimento de fungos e bactérias. Equilíbrio, né, doutor? Exato, com moderação. Obrigada, minha querida, pela participação ao vivo aqui conosco. Pois é, Renato, nessa época do ano também a gente fica mais preguiçosa, né? A gente quer sombra e água fresca, né? Quer deitar numa caminha, um ar-condicionado, assistir um filme, viu? Eu já tô querendo ir para casa. Voltamos com você. Suzana, obrigado, viu? Forte 73, um abraço aí pra doutora. O bicho tá pegando. Você viu que tem dicas. Ah, Renato, mas eu não tenho dinheiro pro umidificador. Você viu? Pode botar ali a toalhinha depois do banho, né? Põe a toalha ali perto da cama. E também a bacia com água, tudo isso ajuda demais. E claro, viu, gente, também, ó, os carequinha, quem é do bonde dos carecas aí, ó, protetor solar, viu, que o bicho tá pegando. Olha, gente,